Um áudio falso de apenas 6 segundos pode levar à cassação do prefeito da cidade de Teoflotone, Coronel Fábio Marinho. Acompanhe esse áudio. Ô Fátima, nem Deus tira de nós essa eleição. A zona rural tá toda no bolso, pai. Agora só daqui 4 anos. De acordo com o advogado Isaac Melquiades, esse áudio foi compartilhado no dia 6 de outubro de 2024, dia das eleições municipais em todo o Brasil. É uma simulação da voz do então candidato a prefeito, Tacilei Marinielli de Brito. Olha, a Polícia Federal, acredito que ela vai apurar isso de forma muito rápida, né? É claro que temos mais desdobramentos. Antes de, até quando ingressamos com esse processo, fizemos uma representação também na Polícia Federal, para que se abrisse o inquérito e se apurasse também, do ponto de vista penal, a responsabilidade de todos aqueles que compartilharam o áudio falso, na modalidade de áudio, na modalidade de vídeo, na modalidade de gravação de tela. E a Polícia Federal, a princípio, disse que não iria promover a apuração, porque em Teoflotone não tem Polícia Federal. E onde não tem Polícia Federal, a princípio, a investigação fica a cargo da Polícia Civil. Entretanto, fizemos um pedido de retratação para o delegado federal, esclarecemos para ele que existia um acordo de cooperação técnica entre a Justiça Eleitoral e a Polícia Federal para que se apurassem ilícitos eleitorais. Fizemos também representações na Polícia Federal a nível estadual e a nível federal para que a Polícia Federal de Governador Valadares fizesse essa investigação para a gente. E estávamos aguardando esse pedido de retratação do delegado federal, né? Aguardávamos que o delegado federal assumisse a investigação. Porém, essa decisão do magistrado aqui de Teoflotone, da zona eleitoral, foi categórica no sentido de determinar que a Polícia Federal venha ao processo, faça a perícia desse áudio, constate que se trata de deepfake, de áudio falso, de áudio fabricado, e a partir daí o processo deve retornar para o magistrado, para que o magistrado tome a decisão no sentido de cassação ou não dos envolvidos nesse processo propriamente dito. Então, acredito aí, com a expertise, com a aparelhagem que a Polícia Federal tenha, para constatar esse deepfake aí, eu acredito que não demora mais do que 2 meses, né? Tudo depende aí da Polícia Federal mesmo e do aparato que eles vão utilizar. De acordo com o advogado Isaac Melquiades, esse áudio pode provocar mudanças no Legislativo Municipal aqui da cidade de Teoflotone. Sim, há também o atual presidente da Câmara Municipal de Teoflotone, o Glendo Alves, há também um grupo dele específico, que lá dentro fizemos uma vistoria, utilizando o sistema autorizado pela Justiça Eleitoral, e constatamos que esse áudio foi compartilhado lá. Não propriamente por ele, né? Mas no grupo dele, por pessoas ligadas a ele. E a punição, no sentido de cassação, ela não é só para quem propaga, né? Ela é também para quem se beneficia do conteúdo propagado. Veja bem, eu posso não propagar e pedir que uma pessoa faça isso por mim. E eu serei beneficiado. E até se eu não pedir que uma pessoa faça isso por mim, se a pessoa faz aquilo sistematicamente e eu sou beneficiado por aquela conduta, eu também posso sofrer a punição. Por quê? O que a gente está protegendo aqui é o direito do voto, é o direito de votar, é a liberdade de votar. Se o meu voto é influenciado, se o meu voto é modificado, eu tenho que responder por isso com o meu mandato, né? Então, de alguma forma, todos aqueles que foram beneficiados, né, inclusive no grupo do próprio vereador aí que eu citei, que é o atual presidente da Câmara, tem aí resquícios desse áudio publicado, desse áudio divulgado. Acredito que vi algumas vezes que apagou, acredito até que para tentar se proteger do ilícito que estava sendo praticado, mas em momento algum nós vimos essas pessoas beneficiadas por essas ilicitudes virem a público dizerem que aquilo era falso, que não concordavam com aquela atitude. Porque o que é mais grave nisso é o silêncio diante desse fato. Porque o áudio foi criado, o áudio foi propagado, primeiro de forma individual, uns dias antes da eleição, e no dia exato da eleição ele foi espalhado em massa por pessoas apoiando diretamente os envolvidos, e não temos uma linha, uma entrevista sequer de qualquer um deles, dizendo que não se compactuava com aquilo, dizendo que não concordam com aquela prática ilícita, de uma forma ou de outra, foram coniventes. Então, é isso que nós temos aí, e acredito que, ao final desse processo,
tanto aqueles que compartilharam, tanto aqueles que criaram, tanto aqueles que divulgaram, quanto aqueles que comentaram, vão receber as devidas punições pelos fatos criminosos que foram identificados aí no processo. Doutor Isaac, após a conclusão da Polícia Federal, caso se confirme que é uma tendência, o juiz de Teoflotone cassando prefeito e vice, qual é o passo posterior? Olha, sobrevindo uma cassação, haverá o prazo para recurso, né? Os recursos podem ser apresentados em segunda instância e terceira instância. Acreditamos que pelo o formato do processo e pela a apuração que se tem, que isso será de forma rápida, né? E exaurindo-se os recursos, encerrando-se os recursos, concretizando-se as cassações, tanto do prefeito, quanto do vice-prefeito, quanto do atual presidente da Câmara, o Glendo Alves, vereador, novas eleições terão que ser feitas para o cargo majoritário, né? Para o cargo majoritário. Para o cargo de vereador, será feito um novo cálculo, aqueles votos serão excluídos, e aí veremos quem é que vai ocupar a vaga. Mas para o cargo de prefeito e vice-prefeito, será feita uma nova eleição. Enquanto o prefeito e o vice-prefeito se afastam do cargo e nova eleição é iniciada, pela lei, quem assumiria o cargo de prefeito era o presidente da Câmara. Mas o presidente da Câmara também está envolvido nesse processo. Então, quem vai assumir esse cargo aí, no eventual cassação, e até que se faça novas eleições, será o vice-presidente da Câmara. Atualmente, o nosso vereador é Gabriel Guzmão. Então, acreditamos até que ele tenha aceitado essa cadeira aí estrategicamente, porque eles já sabiam do processo, né? Então, ele tem aí a chance de ser prefeito por um período, até que nova eleição se realize em vindo a cassação. Então, assim, a gente vai ter essa sistemática toda aí. Em relação às punições, né, para eles, além da cassação dos envolvidos, além da cassação, nós temos aí a inegibilidade por 8 anos, que é uma pena que eles vão sofrer também. Tem a possibilidade deles sofrer essa pena de ficarem inelegíveis, não se candidatar a nenhum cargo mais por 8 anos. Também tem que pagar multas eleitorais, tem a quantificação das multas lá. E ainda tem uma outra questão. Essa nova eleição que será realizada em havendo a cassação, esses candidatos cassados, eles são obrigados a pagar o que for gasto com essa nova eleição. Porque a Justiça Eleitoral paga para que se façam as eleições. Mas se essas eleições são anuladas por uma falha, ou por um vício, ou por um erro eleitoral de determinado candidato, nada mais justo que ele seja cobrado por isso. Já aconteceram casos de outros candidatos que estão sendo processados para pagar a eleição no qual eles foram cassados, e acreditamos que, nesse caso, isso também poderá ocorrer sobrevindo a cassação, que acreditamos que virá. Para a gente finalizar, o senhor sabe que esse é um imbróglio político eleitoral nunca visto antes no Brasil por conta da natureza da fake news, né? Da simulação de voz, né, doutor? Sim, esse processo ele trata de várias questões, né? Ele trata de fake news, aqueles vídeos falsos de macumba que estavam sendo divulgados, atribuindo aquilo ao PT, para a comunidade evangélica se revoltar contra o PT, trata também de questões de mentira, tudo que estava sendo divulgado, mas a parte mais grave é essa questão aí do deepfake, desse áudio criado aí para imitar a voz do oponente e prejudicá-lo. Esse ponto crucial aí, pelo menos nas minhas pesquisas, eu não consegui localizar ainda na Justiça Brasileira alguém que tenha sido flagrado utilizando essa tecnologia falsa e tenha tido um processo para que se apurasse isso. É algo novo, é algo que está chegando, é um desafio para a gente, tanto para quem ingressa com a ação de investigação judicial eleitoral, quanto para os magistrados, quanto para os peritos, né? Então, é algo novo e acredito, inclusive, que Teoflotone está sendo pioneiro na investigação de um caso semelhante a esse. Ainda eu já vi alguma coisa parecida lá em Santa Catarina, mas relativo à propaganda eleitoral e representação. Mas especificamente sobre uma fraude cometida com tamanha dimensão no dia da eleição para tentar realmente alterar o resultado da urna é emblemático e, pelo menos nas minhas pesquisas, eu não localizei. Peço até aos internautas que, se localizarem, vir para a gente poder se atualizar quanto a isso aí no Brasil. Para finalizarmos mesmo, doutor,
Sendo consumada a cassação do atual prefeito e ele recorrendo, qual prazo esse ano ainda o senhor acredita que acontecerá uma nova eleição em Teoflotone? Olha, falar em prazo, Roberto, é sempre muito difícil para o advogado, né? Porque existem os prazos para o advogado que são prazos peremptórios, que a gente chama, né? E tem os prazos dos magistrados, tem os prazos do Ministério Público, que, de via de regra, são dilatórios. Mas essas ações de investigação judicial eleitoral, a gente chama de AGE ou AGE, essas ações elas são criadas para serem rápidas, para serem velozes. Então, apresentou-se a inicial com as provas, apresentou-se a defesa, o juiz saneia o processo como saneou aqui, vão se produzir as provas e vem a decisão. Os recursos também, os prazos são rápidos. Então, eu espero e acredito que este ano ainda a gente já tem aqui uma decisão definitiva da primeira instância. Acredito que também da segunda instância e possivelmente até da terceira instância já para encerrar esse caso. Porque a apuração ela é bem singela. A Polícia Federal, constatando que o áudio é falso, no processo já está demonstrado o potencial danoso desse áudio, mesmo sentenciar e aguardar também as decisões do recurso, que acredito que não vai se afastar muito do conteúdo da sentença. Sua mensagem final para o telespectador da Rede Imigrantes e as pessoas que estão te vendo também pelas redes sociais. Olha, eu gostaria apenas de agradecer. Estamos trabalhando, eu aqui, a minha equipe, empenhada nesse processo e tantos outros, em outras comarcas. Tudo no sentido de fazer o melhor para a população quando somos procurados pelos nossos clientes. Nesse caso específico, o nosso objetivo, a nossa intenção é fazer valer a vontade do povo, é fazer valer o voto previsto na Constituição, é fazer valer a democracia. E a democracia, para que ela seja de fato uma democracia, as pessoas têm que escolher os seus candidatos. Como diz a própria Constituição, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes. Mas para exercer por meio dos seus representantes, eles têm o direito de escolher. E essa escolha ela tem que ser livre. Ela tem que partir dentro de um debate democrático, lícito, aceitável, razoável. Não se pode partir de uma mentira, de uma enganação, de uma manipulação. Então, é isso que nós estamos tentando combater neste processo. Espero, né, que, de fato, tudo seja esclarecido, tudo seja comprovado e ratificado, porque as provas já estão ali alicerçadas, e que sobrevenha a cassação para que esse processo ele sirva de exemplo. Né? Ele sirva de exemplo para aqueles que forem se candidatar a um cargo público entenderem que nem tudo é válido, nem tudo é aceitável para se alcançar a vitória. Porque eu já tenho dito, não adianta ganhar e não levar. Se você ganha, mas age com ilicitude, com ilegalidade, você tem a perspectiva de não levar, de não ir adiante com aquele mandato. Então, se a vitória for ilícita, nada mais justo de que essa vitória seja anulada e que se pratique nova eleição para que o povo escolha, de fato, um representante de forma livre e consciente e que é a pessoa que eles queiram que, de fato, os governe.